Olá pessoal, hoje no canal Tá Sabendo, falaremos sobre 5 profissões que não existem mais. Fique com a gente. Você já imaginou quais eram as profissões do passado que simplesmente deixaram de existir? Hoje, vamos viajar no tempo e descobrir 5 profissões que foram essenciais, mas que desapareceram com o avanço da tecnologia. Será que você teria feito uma dessas? Começamos com uma profissão curiosa: o despertador humano. Antes dos despertadores modernos, existiam trabalhadores cuja função era acordar as pessoas. Eles usavam bastões longos para bater nas janelas ou sopravam ervilhas secas com canudos para garantir que os clientes não perdessem o horário. Imagine precisar de alguém para te acordar todos os dias. O despertador humano era uma profissão curiosa do passado, muito comum no século XIX e início do século XX, especialmente no Reino Unido e na Irlanda. Antes da popularização dos despertadores mecânicos e elétricos, esses trabalhadores tinham a missão de acordar as pessoas para que não perdessem seus compromissos, como o horário de trabalho nas fábricas. Como funcionava? Os despertadores humanos usavam métodos variados para garantir que seus clientes acordassem no horário certo. Entre as principais técnicas estavam batidas na janela. Utilizavam uma vara longa para bater nas janelas dos andares mais altos. Sopradores de ervilhas. Algumas pessoas usavam canudos para soprar pequenas ervilhas secas nas janelas dos clientes. Batidas na porta. Para quem morava no térreo, era comum apenas bater na porta. Curiosidade: muitos despertadores humanos trabalhavam nas primeiras horas da manhã e tinham uma clientela fiel. Alguns ficavam esperando do lado de fora até ver que a pessoa realmente tinha acordado. Por que a profissão acabou? Com a popularização dos despertadores mecânicos no início do século XX e, posteriormente, com a disseminação dos relógios digitais e dos alarmes de celulares, essa profissão se tornou obsoleta. Nos tempos atuais, será que você contrataria um despertador humano ou confiaria no seu celular? Lampião humano. Antes da eletricidade iluminar nossas ruas, existiam os lampiões humanos. Eles tinham a responsabilidade de acender e apagar os postes de iluminação todas as noites e madrugadas. Com a invenção da lâmpada elétrica e da automação, essa profissão foi desaparecendo gradualmente. Antes da eletricidade dominar as ruas, a iluminação pública dependia de lamparinas a óleo ou gás. Para garantir que as cidades não ficassem às escuras, existia uma profissão essencial: o lampião humano. Esses trabalhadores eram responsáveis por acender e apagar manualmente os postes de iluminação todos os dias. Suas principais tarefas incluíam acender os lampiões ao entardecer usando uma tocha ou pavio embebido em óleo, reabastecer os reservatórios de combustível, óleo de baleia, querosene ou gás, fazer a manutenção das lâmpadas, limpando o vidro e substituindo os pavios, apagar os lampiões ao amanhecer para economizar combustível. Em cidades grandes como Londres e Paris, havia centenas de lampiões, exigindo uma equipe dedicada para garantir a iluminação noturna. O fim da profissão. Com a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison e a expansão da rede elétrica no final do século XIX, a necessidade de acender manualmente os postes desapareceu. Sistemas automáticos substituíram os lampiões humanos e a profissão foi extinta gradualmente. Hoje a iluminação pública funciona de maneira automatizada e nem precisamos pensar nisso. Mas imagine viver numa época em que dependíamos de alguém para iluminar as ruas todas as noites. Operador de central telefônica. Em um mundo sem celulares, existiam as operadoras de central telefônica. Elas eram responsáveis por conectar chamadas manualmente, movendo cabos de um painel para outro. Com o tempo, a tecnologia digital eliminou essa necessidade, deixando essa profissão apenas na história. Operador de central telefônica. A profissão que conectava o mundo antes dos telefones modernos permitirem descagens automáticas, existia uma profissão essencial para a comunicação: o operador de central telefônica. Esse trabalho era realizado, em sua maioria, por mulheres conhecidas como telefonistas.
que conectavam manualmente chamadas entre diferentes linhas. Os operadores trabalhavam em grandes salas repletas de painéis com centenas de fios e plugs. Quando alguém pegava o telefone para fazer uma ligação, um sinal aparecia no painel da central. O operador, então, atendia a chamada e perguntava o número desejado. Conectava os fios manualmente, ligando a linha do chamador ao destinatário. Monitorava a conversa, garantindo que a conexão estivesse estável. Encerrava a ligação após a comunicação ser concluída. Essa profissão exigia rapidez, atenção e boa comunicação, pois os operadores lidavam com milhares de chamadas por dia. O que causou o fim da profissão? Com os avanços na tecnologia, especialmente a introdução dos sistemas de descagem automática e das centrais digitais, o trabalho manual dos operadores foi gradualmente substituído. Nos anos 1960 e 1970, a maioria das cidades já possuía sistemas automatizados, eliminando a necessidade de telefonistas para chamadas locais. Hoje, nossos celulares fazem conexões instantâneas, mas houve um tempo em que cada ligação dependia das mãos ágeis de um operador. Leitor público. Em fábricas e indústrias do século XIX, surgiram os leitores públicos. Eles liam jornais, livros e discursos para os operários durante o expediente. O objetivo era manter os trabalhadores informados e entretidos. Com a chegada do rádio e da televisão, esse trabalho se tornou desnecessário. Leitor público. A voz da informação nas fábricas, antes do rádio, da televisão e da internet, a informação não chegava com tanta facilidade às pessoas, especialmente aos trabalhadores que passavam o dia todo em fábricas. Para resolver esse problema, surgiu uma profissão curiosa e essencial: o leitor público. O que fazia um leitor público? Os leitores públicos eram contratados para ler em voz alta para grupos de trabalhadores enquanto eles realizavam suas tarefas. Suas funções incluíam ler jornais e livros para manter os operários informados sobre acontecimentos políticos e sociais, entreter os trabalhadores com histórias e romances, tornando o trabalho repetitivo mais suportável, transmitir discursos e manifestos que muitas vezes incentivavam debates políticos dentro das fábricas. Essa prática era muito comum no século XIX, principalmente em fábricas de tabaco em Cuba e na Espanha, onde os trabalhadores contribuíam com parte do salário para pagar um leitor profissional. O declínio da profissão com o avanço da tecnologia e a popularização do rádio no início do século XX, os trabalhadores passaram a ter acesso à informação de maneira mais rápida e eficiente. Além disso, em muitos lugares, os donos das fábricas começaram a proibir os leitores públicos por temerem que incentivassem greves e revoltas trabalhistas. Hoje, consumimos notícias e entretenimento de maneira instantânea, mas já pensou como seria depender de alguém para te manter informado todos os dias? Entregador de gelo. Antes da popularização das geladeiras elétricas, existiam os entregadores de gelo. Eles transportavam grandes blocos de gelo até as casas para manter os alimentos refrigerados. Com o avanço da tecnologia e a invenção dos refrigeradores modernos, essa profissão desapareceu completamente. Entregador de gelo. A profissão que manteve o mundo refrigerado antes da invenção das geladeiras modernas, manter os alimentos frescos, era um grande desafio. Para isso, as pessoas contavam com os entregadores de gelo, profissionais responsáveis por distribuir grandes blocos de gelo para residências, restaurantes e mercados. Como funcionava o trabalho? Os entregadores trabalhavam diretamente com os depósitos de gelo, que armazenavam blocos enormes retirados de lagos congelados ou produzidos em fábricas especializadas. Suas principais tarefas incluíam transportar blocos de gelo de depósitos para as casas, utilizando carroças puxadas por cavalos e, mais tarde, caminhões. Cortar e distribuir o gelo em tamanhos adequados para as chamadas geladeiras da época, que eram caixas isoladas para armazenar alimentos. Atender clientes regularmente, já que o gelo derretia e precisava ser reposto frequentemente. Em muitas cidades, as donas de casa penduravam sinais na porta,
indicando o tamanho do bloco de gelo que precisavam naquele dia. O fim da profissão. Com o avanço da tecnologia, as primeiras geladeiras elétricas começaram a se popularizar no início do século XX, tornando desnecessária a entrega constante de gelo. Com o tempo, a produção e a distribuição industrial de refrigeradores fizeram com que os entregadores de gelo desaparecessem completamente. Hoje, abrir a geladeira e pegar um gelo é algo simples, mas já imaginou depender de uma entrega diária para manter seus alimentos frescos? E aí você conhecia alguma dessas profissões? Incrível como o tempo muda nossa forma de viver e trabalhar, não é? Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais curiosidades sobre o passado e o futuro do trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.